Bom dia, pessoal. Eu sou Adriana Nozella, estou como diretora executiva do PFC Brasil. Em nome do PFC Brasil, gostaria de dar boas-vindas a todos e todas e desejar a vocês um encontro super produtivo. Passo agora a palavra para o meu colega Elvésio Silva, que é o nosso coordenador de desenvolvimento de mercado, que de agora em diante vai dar sequência com vocês. Bom trabalho. Bom dia a todos e todas. É um prazer recebê-los aqui hoje para nós darmos início aí ao nosso webinar sobre o uso de marcas PFC. Pode passar, por favor. Então, primeiramente, eu gostaria de avisá-los, né, que este encontro ele está sendo gravado e no momento que vocês fizeram a inscrição, vocês puderam optar ali por conceder o consentimento para uso, né, dos dados em conformidade com a LGPD e para melhor qualidade desse nosso encontro, as câmeras e microfones dos participantes eles vão permanecer desabilitados, mas ao final vocês podem fazer as perguntas e existe uma ferramenta para fazer as perguntas dentro do webinar que vocês podem utilizá-la no momento indicado aí por nós adiante. Bom, por que hoje a marca PFC vai importar para todos que estão presentes aqui nesse webinar? Pode passar, por favor. O PFC, ele é uma organização não governamental global, uma aliança sem fins lucrativos, dedicada principalmente a valorizar contribuições das florestas na forma tanto dos trabalhadores, né, das pessoas envolvidas, quanto das organizações que buscam ampliar o potencial, seja dos produtos, seja do manejo, e seja de práticas sustentáveis envolvendo florestas. Hoje, o PFC ele tem foco principalmente em práticas e visões e ferramentas focando mudanças climáticas, conservar e regenerar ambientes e principalmente florestas. O foco também em biodiversidade, em caracterizar biodiversidade e fazer esse acompanhamento, né, principalmente mais próximo para a conservação. Também é um dos nossos pilares a rastreabilidade entre a cadeia envolvida, né, desde a floresta até a chegada dos consumidores dos produtos e principalmente também um foco diferenciado em pequenos produtores, que faz parte da origem da criação do PFC no mundo, na Alemanha e na França, através de iniciativas visando pequenos produtores. Pode passar, por favor. E hoje nós contamos aí com um total de aproximadamente 296 milhões de hectares certificados no mundo. É, sem dúvida, a maior área florestal certificada por uma organização, uma aliança com essa finalidade. Pode passar. E isso impacta diretamente também em termos de continuidade, né, dessa floresta. Hoje nós temos aí muitas organizações certificadas no mundo, aqui no Brasil também não é exceção, temos bastante companhias que buscam, né, ter o PFC como certificação, e hoje nós conseguimos atingir aí mais de 33 mil organizações ao redor do mundo beneficiadas por meio dos padrões das normas do PFC.
Pode passar. Hoje, o que nós podemos, ou quem pode solicitar, né, a certificação? Nós temos vários tipos, né, de materiais que são aí vindos, né, da floresta, desde madeira e produtos diretamente relacionados, né, madeiras serradas, compensadas, MDFs, enfim. Uma das principais cadeias, né, de papel e produtos relacionados a papel, por meio aí da transformação da celulose, derivações dessas cadeias, né, então embalagens, caixas de papelão principalmente, e outros, né, tipos de embalagens, móveis e produtos para decoração, alguns componentes, molduras, esquadrias, um setor que vem crescendo muito no Brasil, principalmente a questão do setor gráfico, né? Então, livros, revistas, alguns materiais também de divulgação impressos, né? Já tem praticamente bastante agentes, né, trabalhando nessas cadeias que são certificados. Produtos higiênicos e descartáveis também é uma linha que nós temos uma contribuição importante, né, de fontes, principalmente de celulose, aí como matéria-prima. Os têxteis e outros produtos à base de outras fibras, como viscose, liocel, são bastante utilizados aí em colchões, em capas para sofá, uma infinidade, né, de possibilidades também para formular diferentes tecidos e fazer roupas, né, de origem florestal. E também temos aí outros produtos, como cortiça, pellets, né, com os derivados aí, algumas resinas, extraídas principalmente do processo aí dentro das fábricas de celulose, que são utilizadas, por exemplo, na indústria farmacêutica, e alguns outros produtos não madeireiros, como, por exemplo, mel, whisky. Temos vários exemplos dentro da aliança, dentro do nosso sistema, que também podem ser certificados. Pode passar. E o que através desses produtos, né, que tem esse selo, né, do PFC, o objetivo principal é gerar valor com a certificação, mas esse valor ele só fica visível a partir do momento que a gente utiliza a marca do PFC. Por que isso acontece, né? Porque a marca ela conecta uma visão global que remete ao processo de origem responsável, de credibilidade, né, do sistema há mais de 25 anos, se atualizando e buscando, né, comunicar ao mercado a sustentabilidade do setor. Então, a marca PFC ela ajuda a transformar esses requisitos, né, que na prática as organizações elas fazem, como a sustentabilidade, a rastreabilidade, em uma mensagem clara e visível, né, a todas as pessoas que têm contato com esses produtos ou que têm contato com alguma forma de comunicação, de comunicar esse valor. Pode passar. E isso é muito importante quando a gente busca entender, né, o que há por trás exatamente de todo esse nosso esforço, né? Nós queremos impactar a vida de pessoas positivamente, impactar mudanças globais positivamente. Então, a marca, ela tem que estar presente em várias etapas dessa cadeia. Então, dentro das organizações, nós observamos, por exemplo, na floresta, o contato com comunidades, o contato dentro da indústria, fazendo ali, né, o processo de fabricação da matéria-prima, o próprio produto em si também comunica, né, e isso pode comunicar. A marca de vocês, quando vocês estão, por exemplo, presentes numa feira, ou mesmo distribuindo algum catálogo de produto,
ou mesmo colocando algum serviço à disposição, né, da sociedade, você pode estar associando a marca do PFC, e ela pode estar presente justamente para conectar esses pontos de vista e servir como uma referência internacional nesse modelo de certificação florestal. Nós temos vários exemplos, né, bons exemplos aqui no nosso país, bons exemplos também no mundo, em cadeias certificáveis que fazem isso com maestria. Pode passar. E hoje, né, se a sua organização ela já é certificada PFC, basta comunicar, né? E como que a gente pode fazer essa comunicação é o que nós vamos aprender aqui hoje, né? Mas de maneira geral, a organização ela pode fazer já vários processos, ou seja, comprar matéria-prima de origem certificada, responsável, fazer a gestão, né, desse material, a gestão da sua produção, rastrear, né, todos os processos envolvidos ali na produção do produto, né, de origem florestal, e propriamente dito o processo de certificação, né, as adequações que exigem tanto ambientais, sociais, principalmente, e o avanço, né, desse poder de controlar melhor o processo produtivo, tudo isso é uma transformação que a certificação PFC ela promove dentro das organizações, e o mercado ele percebe isso também quando você comunica de forma efetiva. Então gera às vezes um compromisso melhor, né? Um compromisso aonde ele sabe, além da qualidade que a sua própria marca transmite, ele também enxerga o compromisso sustentável com o meio ambiente, com as pessoas e com a biodiversidade, com vários padrões, né, de sustentabilidade que você se conecta e transparece isso através da marca. Além disso, né, igual eu comentei com vocês, a marca do PFC, ela materializa, né, todo o esforço que vocês fazem, todas as ações que vocês tomam como organização certificada e muitos compromissos que vocês assumem, além dos seus concorrentes que não são certificados, né? E muitas vezes esses compromissos eles não são visíveis e a marca ela torna isso visível. E principalmente, né, não só utilizá-la em produto, mas em campanha, em comunicação corporativa com os colaboradores, ou mesmo em comunicações com a própria sociedade civil em si. Isso fortalece muito e gera confiança, né, em cima dos processos das organizações. Pode passar. A marca do PFC e a marca, por exemplo, das organizações que são certificadas, trabalham muito similar em termos de valor, de mensagens, né, de reconhecimento. Mas, quando a gente trata especificamente da marca do PFC, ela é uma ponte entre um assunto complexo, como a certificação florestal, e o mercado que consome produtos dessa origem, né, florestal. Então, a marca ela pode ajudar e contribuir em 4 pontos principais, e usar bem a marca evita que você tenha, às vezes, uma perda no valor daquilo que você já faz, algum retrabalho em virtude, principalmente ali, de perder padrões e gestão e benefícios, né, de organização, e também um risco de comunicação enganosa, por exemplo, passar a mensagem de que o produto ele é sustentável sem ele ser
certificado e passar, né, por uma tríplice conferência nesse sentido. Então, nós temos aí, principalmente, né, o benefício do reconhecimento. Então, aonde o seu produto ou a sua empresa permear e ter essa marca do PFC e provando, né, que vocês são certificados, isso é um sinal visual aceito em várias regiões do mundo e comunica instantaneamente. As pessoas, independente, né, de não falarem a mesma língua, elas reconhecem o valor da marca. A confiança que a marca PFC também passa, né, ao redor do mundo, também reduz muito, né, as dúvidas sobre a origem, sobre a rastreabilidade, sobre a gestão da produção desse produto e dentro da sua organização. Na forma também do marketing, a marca ela pode apoiar, né, a comunicação comercial, principalmente, e além disso, servir também como uma poderosa ferramenta de comunicação institucional, materializando todos aqueles compromissos que os colaboradores e todos envolvidos, eles participam ali no dia a dia da organização, e principalmente, né, visando aí o SG, ele conecta compras responsáveis a metas e relatórios. Então, é o poder da gestão materializado através dessa marca. Pode passar, por favor. Bom, a partir de aqui, eu passo a palavra para a Evelyn, que é a nossa gerente de certificação do PFC Brasil, e desejo a todos aí um restante seminar do webinar fantástico. Obrigada, Vécio. Obrigada, Adriana. Olá a todos, agradeço pelo seu tempo. Vamos entender um pouquinho quem pode usar a marca PFC. Mas antes de quem pode usar, né? Então, o primeiro ponto é a gente entender quais são os grupos de usuários que o PFC define que podem fazer uso da sua marca. Então, o primeiro deles são os gestores nacionais do sistema em cada país, que é o caso do PFC Brasil. Tem uma estrutura para fazer uso da marca PFC, tem os certificados, organizações com certificado de manejo florestal sustentável, organizações com certificado de cadeia de custódia, e existe um grupo que é chamado de outros usuários. Nele está contido institutos de pesquisa, os certificadores, varejistas, brand owners ou donos de marca, consultorias, associações, entre outras organizações que, de alguma forma, se relacionam com o sistema PFC. Então, todos esses usuários podem fazer uso da marca PFC, com diferentes arranjos e estrutura, né? Então, existem 3 regras de ouro para a gente pensar antes de iniciar o uso da marca PFC. O primeiro deles é que, para qualquer usuário, existe um acordo de uso da marca. Esse acordo ele é firmado entre a organização que faz a gestão do sistema PFC no país, no nosso caso, PFC Brasil, com o usuário, seja quaisquer que for daquela lista que eu apresentei anteriormente. Então, primeiro ponto, tem interesse e necessidade em fazer uso da marca PFC, existe um acordo, um contrato que é assinado entre as partes. Isso gera um número de licença da marca PFC. Esse número é como se fosse o RG de cada organização exclusivo. E é importante ficar claro qual é o objetivo do uso. É para divulgar um produto certificado, é uma mensagem, uma comunicação. Existem várias formas de divulgar e fazer uso das marcas PFC. Então, essas são as 3 regrinhas de ouro. Qualquer uma delas que faltar, deve parar a comunicação para fazer uma avaliação. E, desde já, contem sempre com o PFC Brasil para apoiá-los. Um fluxo rápido, antes da gente entrar em requisitos técnicos, vamos ver muitos elementos de cena importantes para nós, mas um ponto principal é um fluxo rápido para a gente entender com clareza e objetividade se estamos aptos a fazer uso da marca PFC. Primeiro ponto, existe uma licença de uso da marca?
o uso é no produto ou fora do produto, ou seja, preciso rotular um produto, eu quero fazer uma divulgação, uma promoção da certificação ou do sistema, de algum vínculo com o sistema PFC. O produto, o material é elegível, segue o principal guia de uso da marca PFC, que é a norma 2001, onde são acessadas as etiquetas para fazer uso da marca PFC. O PFC tem um gerador de etiquetas muito simples e intuitivo, que vamos mostrar que ele é o caminho principal para fazer esse uso. Tendo esses 4 passos principais, é só fazer o uso da marca, baixar no sistema, no gerador de etiquetas, seguindo as regras que vamos apresentar. Então, esse é um fluxo rápido e imediato para ter os passos em mente de como a gente pode fazer o uso da marca PFC. De novo, qualquer dúvida ou qualquer necessidade em uma dessas etapas, é importante parar o processo para fazer uma análise. Então, vamos falar um pouquinho quais são e onde as marcas do PFC aparecem. Então, primeiro, vamos entender quais são as marcas registradas do PFC. É o logotipo, que é composto pelas 2 árvores com a sigla PFC, e as iniciais PFC, que é a abreviação do Programa para Reconhecimento para Endosso da Certificação Florestal. Então, como o Elvésio bem trouxe, o PFC, enquanto uma aliança global, reconhece os sistemas nacionais de certificação florestal. Isso dá muita robustez para que no país sejam atendidas as necessidades do país. Então, as iniciais PFC é a abreviação do nome. E é importante considerar, pessoal, primeira regra de ouro, quando for usar propriamente dita as marcas do PFC. Quando colocar as iniciais PFC em qualquer material de comunicação, é importante sempre estar junto o seu número de licença da marca, que vai ser o seu RG. Então, esse é um lembrete importante. E aí tem 2 tipos de uso principais. O primeiro é no produto, tudo que se relaciona com a identificação de um produto certificado PFC. A etiqueta precisa deixar claro a que a certificação se refere e qual é o grupo de produtos certificados. Então, aqui a gente, com muito orgulho, traz alguns dos exemplos de organizações brasileiras fazendo uso da marca PFC nos seus produtos. Além disso, tem também uso da marca fora do produto, que é tudo que se relaciona a divulgação, promoção, uso institucional ou educacional, site, redes sociais, relatórios, materiais comerciais e de comunicação sobre a disponibilidade de ter produtos com certificação PFC. Então, aqui a gente tem alguns exemplos também de organizações brasileiras divulgando ou a sua certificação ou seu vínculo, sua conexão com o sistema PFC. Para uso no produto, existem 3 condições que a norma guia, a norma de referência, que é a PFC-ST 2001, que está na versão 2020, traz, que é o uso direto, ou seja, colocar a etiqueta PFC no produto tangível para ter uma identificação clara de que aquele produto é certificado PFC, ou uma mensagem também precisa ser clara, dizendo que o produto é certificado. Por exemplo, esse produto contém material certificado PFC. Segundo tipo de uso no produto é o indireto, que é quando a organização vai fazer o seu catálogo, um folheto descrevendo os produtos certificados PFC, ou de alguma forma que vai promover o produto, mas que está diretamente conectado ao produto. Então, neste caso, folder, portfólio de produtos certificados PFC. E a terceira situação é quando o material certificado ele é usado num processo de produção. Ou seja, nesse caso, exige uma clareza bem específica para passar uma mensagem correta. Existem vários requisitos na norma da marca que pedem clareza na comunicação e na mensagem para que esteja conforme o escopo de cada certificado ou cada usuário da marca e atrelado ao que de fato se relaciona com a certificação PFC. Então, nesse exemplo que vocês veem, seria o barril em madeira certificada PFC, que serve para fazer o amadurecimento da bebida.
Então, aqui é possível utilizar a marca PFC, deixando muito claro que é o uísque amadurecido em barris certificados PFC. Trazemos ao longo da nossa apresentação os requisitos normativos para vocês terem como referência. Uso promocional também tem uma infinidade de oportunidades e mensagens disponíveis no sistema PFC que podem ser utilizados para comunicar o status do certificado, a adesão ou colaboração com o sistema PFC, relatório de sustentabilidade, o resumo público dos relatórios do plano de manejo florestal, para quem tem certificação de manejo florestal, compra de produtos, catálogos online, site, conteúdo educativo, promocional, apresentações corporativas. Então, todos esses são exemplos de elementos onde o uso promocional da marca PFC é permitido, desde que siga aquelas 3 regrinhas de ouro. Então, uma dica prática é informar com clareza quais são os produtos disponíveis ou qual é a associação, o vínculo com o sistema PFC. Um ponto muito importante, que é um elo fundamental na cadeia produtiva, que o Alvécio apresentou anteriormente, são os varejistas e proprietários de marca, ou brand owner. Esses são 2 elos muito importantes que muitas vezes não vão alterar o produto, não vão alterar a rotulagem de produto, mas tem uma relevância significativa na cadeia produtiva, porque eles levam ao consumidor os produtos certificados PFC. Então, esses 2 grupos de usuários, eles vão cair lá no D, que são os outros usuários que eu apresentei para vocês. Os proprietários de marca são aquelas empresas que têm uma marca própria, onde existe um fabricante com certificação de cadeia de custódia, que vai produzir e rotular o produto certificado PFC, e o dono da marca quer colocar a sua marca no produto e divulgar. Isso é possível? Plenamente possível. Seguindo aquelas 3 regrinhas de ouro, converse com o PFC Brasil, e isso é muito comum. Mesma coisa dos varejistas, a diferença aqui é que muitas vezes o varejista tem estoque físico. Recebe o material, não altera, não rotula, mas tem estoque físico e vai fazer o direcionamento do material para o público. Então, para esses 2 usuários de marca PFC, que não vão ser certificados, não vão ser auditados na cadeia de custódia, mas que vão comunicar que possuem produtos certificados PFC para comercialização, tem alguns passos que são importantes, que é identificar se é a sua elegibilidade, ou seja, uma entidade legal e tem a aquisição de um material com certificação PFC, ter clareza no que vai comunicar, é a compra, é a disponibilidade de quais produtos, é um produto específico, é um compromisso, qual é o elo, ou seja, existe ali um fornecedor com certificação PFC, e quem aprova esse tipo de uso da marca? Aí sim é o PFC Brasil ou o PFC Internacional. Então, para facilitar o seu processo, em especial organizações que não têm certificação PFC, é importante estabelecer uma rotina no seu sistema de gestão. Quais são as áreas dentro da sua organização que precisam ser envolvidas para ter conhecimento desde o escopo técnico até as possibilidades de uso da marca e com quem se relacionar. De novo, contem sempre com o PFC Brasil, e nós desenvolvemos um guia para uso das marcas PFC para esses 2 públicos, por entender que varejistas e donos de marca, brand owners, têm especificidades e nem tanta prática com o sistema PFC. Então, existe esse guia e estamos à disposição de vocês. Quais são os elementos da etiqueta PFC que todos os usuários de marca precisam conhecer? Então, os elementos vão ser o logotipo do PFC, o número de licença, que é o RG de cada organização, com certificação PFC, cadeia de custódia ou manejo florestal, ou não, pode ser os usuários grupo D. O nome da etiqueta, que isso pode variar conforme o escopo da certificação. A mensagem, que também vai variar conforme o uso da marca, falaremos mais a seguir. O site do PFC e a moldura. Então, aqui existem elementos que podem ser opcionais no uso da marca e elementos obrigatórios, que vamos falar um pouquinho mais. O logo e o número de licença são elementos fundamentais no uso da marca PFC, porque o número de licença é o seu identificador
que qualquer organização no mundo, ao fazer uma busca no site do PFC, consegue encontrar o seu nome e os seus dados. Então, é uma ferramenta de transparência e comunicação. Claro que existem situações específicas onde não vai caber o número de licença da marca, né, no uso da etiqueta, no uso da marca PFC. Aí isso precisa de uma aprovação específica, que a gente vai falar mais a seguir. E um elemento importante para os usuários da marca PFC é que PFC não acompanha nem TM, nem UR de marca registrada. Não aparece nas suas etiquetas. E a gente vai ver de gerador de etiquetas. Que etiqueta utilizar, então? Vai depender do seu tipo de uso, se é no produto ou fora do produto, e o seu escopo de certificação na cadeia de custódia. Então, a etiqueta de produto, que quem utiliza essa primeira etiqueta, cadeia de custódia PFC, os convertedores, os produtores, quem vai alterar o produto, quem vai fazer a venda na cadeia produtiva, todos esses que têm a certificação de cadeia de custódia podem fazer uso dessa etiqueta, da primeira e da segunda etiqueta. Só que aqui tem um ponto de atenção para os usuários da marca PFC, é que dependendo do seu escopo de certificação, essa primeira etiqueta ela vai mudar. Então, vamos imaginar aqui que o seu produto é 100% certificado PFC, ou seja, não tem nenhuma mistura de materiais. A sua etiqueta vai parar aqui em: este produto tem origem de floresta com manejo florestal sustentável. Se tiver no seu produto também fontes controladas, a mensagem ela se estende, mesma coisa para materiais reciclados. Então, dentro do gerador de etiquetas do PFC, é possível, com muita facilidade, selecionar a composição do seu produto para gerar etiqueta. Dentro do sistema PFC também existe uma declaração de produto, aqui não é uso da marca, mas caminha junto, que é o 100% de origem PFC, para reconhecer aquelas cadeias produtivas que só utilizam matéria-prima da floresta certificada PFC. Importante lembrar que para poder rotular um produto, necessariamente ele tem que ter, no mínimo, 70% de material certificado, ou seja, a declaração do produto vai ser 70% certificado PFC ou mais. Além disso, o sistema PFC reconhece e valoriza a reutilização de materiais na cadeia produtiva. É possível utilizar a etiqueta reciclado PFC desde que o material seja todo composto de origem de material reciclado. E aí, a terceira opção que apresentamos na imagem é a de uso promocional. Quem faz uso promocional? Quem tem certificação de manejo florestal sustentável e todos que estão dentro do grupo de usuários de certificadora, institutos de pesquisa, associações, as consultorias que oferecem capacitação e treinamento, entre varejistas, brand owners, entre outros. Então, seria aqui a última etiqueta e tem várias mensagens possíveis dentro dessa etiqueta. Aqui é só um exemplo para mostrar para vocês. Requisitos gráficos de uso das marcas PFC, das etiquetas, existem alguns, estão disponíveis na norma de referência, que é a 2001, bem como já está configurado no gerador de etiquetas do PFC. Então, quando você acessa o gerador de etiquetas do PFC, você consegue baixar, configurar as etiquetas conforme o seu interesse e necessidade e baixar as etiquetas nos padrões oferecidos. Então, existe requisito para 2 tipos de etiqueta, no formato horizontal paisagem ou vertical retrato, com tamanho mínimo, que é 15 milímetros ou 11 milímetros, seria o mínimo, que é a etiqueta mini. Também tem a etiqueta horizontal. Existem cores, preto, esse Pantone, o preto com branco ou negativo. A necessidade de deixar um espaço no entorno da etiqueta, para que fique claro, e não associar a etiqueta PFC a outras garantias ou outras informações que estejam no seu material, elas podem coexistir com tranquilidade. É um direito do usuário da marca passar todas as mensagens que quer nos seus produtos e materiais promocionais, mas é importante deixar um espaço no entorno para dar clareza de cada marca, né, sendo utilizada no material. Não colocar nem marca registrada, nem o R, nem o TM,
o tamanho mínimo é 11 milímetros. Esses materiais, essas etiquetas, elas são pré-aprovadas no gerador de etiquetas do PFC, significa que não vai haver a necessidade de aprovação prévia, mandar cada layout da marca para aprovação do PFC ou da certificadora. Neste caso, utilizando essas marcas que já são pré-aprovadas no sistema, não terá a necessidade de fazer uma aprovação prévia. Também não pode alterar a estrutura da etiqueta, esticar ou comprimir. Todavia, porém, pessoal, é importante saber que nem sempre essas situações vão caber no que você precisa fazer uso da marca PFC. Tem problema? De maneira alguma. No próprio gerador de etiqueta do PFC, é possível, com muita simplicidade, selecionar lá o uso excepcional da marca, da etiqueta PFC, e informar que o uso não padronizado é necessário para a sua organização. Pode ser a cor, as gráficas no fim do ano, vão fazer lá a caixa do Panetone, na Páscoa tem ovo de Páscoa, a Colomba Pascal, que vão ter cores de formatos diferentes. É possível aprovar? É possível aprovar. Então, dentro do próprio gerador de etiqueta, você vai selecionar qual é o uso excepcional da marca PFC. É cor fora do padrão? Cor rosa, amarelo? É omissão do número de licença da marca por algum motivo? É modificação das proporções do rótulo? A mini etiqueta precisa ser menor do que está na norma, desde que esteja legível e claramente vinculada ao que se relaciona com a certificação PFC, é possível aprovar. E outras situações, mensagens diferentes das pré-aprovadas no gerador de etiqueta. Então, tem várias situações que aqui eu não vou listá-las, mas que vocês vão saber muito bem, a área de marketing e venda das organizações, junto com a área de certificação, podem trabalhar para desenvolver os seus materiais, coloca no gerador de etiquetas, faz o upload do layout da arte, explica o contexto, isso vai para o PFC aprovar. Com muita tranquilidade, eu digo para vocês que as chances de aprovação são grandes, a menos que tenha alguma situação específica. E ainda assim, essa situação é trabalhada com o usuário da marca. Ao fazer a leitura da norma 2001, vocês vão ver que a norma traz uma série de orientações, muitos requisitos normativos a serem auditados e seguidos, que vão pedir clareza da mensagem, explicitar a que se relaciona a certificação do PFC e entre outros elementos. Então, não é um uso sem regras, pessoal. Isso é muito importante. Lembra das regras de ouro. Tem que ter o contrato, tem que ter o número de licença, vai ter a norma, que é a sua referência para o uso da marca, vai utilizar as etiquetas no gerador de etiqueta, ou informar o uso necessário no gerador de etiqueta. Isso tudo é acompanhado pelo PFC Brasil. Seguindo o padrão, não vai precisar de aprovação para cada uso da marca, porque o sistema PFC entende que as organizações elas devem ter autonomia para fazer o uso da marca PFC, ao mesmo tempo que vão ser auditadas ou monitoradas. Uso excepcional, aí sim precisa de aprovação do PFC. Então, aqui, a certificadora não faz aprovação de uso da marca PFC. Ela vai avaliar, vai auditar e acompanhar. Mas quem vai fazer a aprovação, quando necessário, é o PFC. Então, que elementos podem ser, conforme hoje a norma de uso da marca PFC, hoje, ela está em revisão, vou falar mais para vocês a seguir. Hoje, o que pode ser emitido nas etiquetas. Então, o logotipo, que é as duas árvores com a sigla PFC, nunca vai ser omitido em nenhum tipo de etiqueta PFC, nem do selo da etiqueta certificado PFC, nem da etiqueta reciclado, que são duas etiquetas de produto, tampouco da etiqueta fora do produto. Então, o logotipo nunca é omitido. O nome da etiqueta, que é lá o certificado PFC, pode ser emitido na etiqueta certificado, desde que não ofereça confusão do que é o produto PFC. Na reciclado, não pode ser omitido, e no uso promocional não tem. A mensagem, pessoal, depende do seu tipo de uso. Se puder dar confusão, precisa ter a mensagem, senão, nas etiquetas de produto pode ser omitido. Fora do produto promocional, até então também.
Entretanto, quando não fica claro a que a etiqueta se refere, a mensagem ela deve ser substituída pelo nome do produto ou material. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho um livro certificado PFC dentro de uma embalagem que não é certificada PFC. Eu rotulo o meu produto, eu coloco lá o nome do produto, livro. Isso traz uma clareza. Situação contrária, eu tenho um livro não certificado PFC dentro de uma embalagem com certificação PFC. Então, o que vai ter etiqueta é a embalagem. E aí a mensagem ou o nome do produto tem que estar claro. Fight hoje é possível omitir e a moldura também. Então, são elementos importantes. Isso tudo é da norma de 2001. Aí, pessoal, é importante considerar um ponto que o sistema de certificação PFC ele sempre vai caminhar para a melhoria contínua. Então, hoje nós temos no mundo situações onde existem demandas da sociedade para, inclusive, uso da marca do sistema de certificação, do PFC, e existem marcos regulatórios que vêm para trabalhar e impedir as mensagens incorretas e indevidas, que é o conhecido greenwashing. Então, hoje, existem marcos regulatórios no mundo que estão fortalecendo de que forma as mensagens de um sistema de certificação precisam ser claras, vinculáveis, elegíveis, de maneira que o consumidor, a sociedade, ao se conectar com uma marca, claramente identifique a que ela se relaciona. Então, o PFC jamais deixaria de se olhar e atender às necessidades da sociedade. Por isso, uma norma de certificação, um sistema de certificação, e o PFC é assim, é um sistema vivo, que precisa ter espaços de escuta ativa à sociedade para se melhorar de maneira contínua. Claro que isso tem momento, espaço, não é todo dia que vai sair uma mudança normativa, porque as organizações elas precisam trabalhar com estabilidade. Então, neste momento, vejam que hoje a norma vigente do PFC, a 2001, ela é de 2020, e nesse momento estamos passando por um processo de revisão normativa. Um dos motivos é a EMPCO, que é uma diretiva da União Europeia que estabelece novas regras para combater greenwashing e fortalecer a clareza das mensagens. Então, PFC está terminando seu processo de revisão para que a sua marca continue simples, segura e alinhada com os marcos regulatórios que são importantes para as organizações do usuário. Qual que é o objetivo, então? Ter um processo de escuta ativa aos seus membros para, de maneira colaborativa, atenda aos marcos regulatórios, mas mantenha um sistema de certificação que seja objetivo e de fácil usabilidade. Então, o impacto esperado é que a gente continue tendo uma marca fortalecida, acessível e com clareza de comunicação. Embaixo, eu trago aqui para vocês, de maneira muito simples, as etapas que envolvem o processo de revisão normativo no sistema PFC. Revisão interna, diálogo com a Comissão Europeia. O PFC tem gente lá em Bruxelas, trabalhando de maneira muito próxima com a União Europeia, a Comissão e os que hoje criam marcos regulatórios, não só a União Europeia, mas outros locais onde tem marcos regulatórios. Isso passa por outros países também. É feita uma análise jurídica para a melhoria do sistema, ao mesmo tempo que atende às organizações certificadas. Aí o PFC imediatamente vai abrir força-tarefa específica direcionada para que, dentro do seu modelo de governança, numa abordagem de baixo para cima, todos os atores tenham voz no sistema para poder opinar e contribuir com as mudanças que foram identificadas e qual é o link com a usabilidade, que é importante ter uma norma que ela é facilmente utilizada. Então, teve força-tarefa, com atores do mundo todo que contribuíram com o processo. É feita uma consulta, neste caso, aos membros do PFC. Pós, é feita a aprovação pelos grupos de trabalho permanentes dentro do sistema PFC. Tem grupo de cadeia de custódia, de manejo florestal, de dados, integridade. Isso depois vai passar por uma aprovação do Conselho Diretor do PFC e
havendo necessidade de uma aprovação em assembleia também. Todas essas etapas que fazem parte desse modelo de governança, que vai ter uma escuta ativa, até para que, no momento em que a norma for finalizada, ela está plenamente adequada às necessidades do motivo da revisão e aos usuários do sistema PFC, para daí ser feita a publicação e necessariamente ter um período de transição. Então, neste momento, estamos no final do processo de consulta, caminhando para ter aí a análise pelo grupo de trabalho de cadeia de custódia. Quais são as tendências de mudança para a norma 2001 que veremos daqui para frente? Não são aplicáveis ainda, fiquem muito tranquilos, porque o sistema PFC tem período de transição. O site, ele vai passar a ser obrigatório nas etiquetas, porque lá no site do PFC vai ter uma explicação muito mais contextualizada e de rápido acesso a quais são as salvaguardas, o que o sistema PFC vem a contribuir com a sociedade. Mensagem na etiqueta promocional passa a ser obrigatória, mas aí vão ter mais opções de mensagens promocionais que traduzam o que é a certificação PFC. A etiqueta promocional ela poderá ser fragmentada, ou seja, nesse exemplo, existe uma etiqueta reduzida aqui embaixo, com o número de licença e o site, e aqui em outro local, isso é um site de um usuário, aqui em outro local tem a descrição a que a certificação PFC se refere nesse escopo certificado, que são aqui as cadeiras. Então, são mudanças, pequenas mudanças, podem ter outras, porque o processo tá sendo finalizado, mas que elas vêm sempre com escuta ativa da sociedade e para melhorar a clareza, sempre buscando melhoria contínua da clareza das mensagens a que a certificação PFC se refere e dando mais tranquilidade para o usuário. E aqui é importante considerar que dentro do sistema PFC sempre foi possível utilizar a etiqueta PFC junto com outro sistema de certificação florestal, por exemplo, o FSC. E hoje, com esse marco regulatório da diretiva ENPCO, todos os sistemas de certificação florestal devem permitir o uso conjunto de etiqueta do seu sistema de certificação florestal e outro. Então, a gente deve ver isso se tornando cada vez mais comum, sempre foi permitido no PFC, mas é uma consolidação que essa diretiva vai trazer. E aí, por fim, minha última mensagem, antes de abrir para o espaço de perguntas e respostas, e aí eu convido vocês a utilizar a ferramenta, existe um balãozinho PIR que vocês podem fazer perguntas, como, então, aprovar o uso da marca PFC e evitar erros. Existe um sistema que chama Gerador de Etiquetas PFC. Esse sistema ele é online, ele está em inglês, pode ser configurado para ficar em português. Ele é muito fácil, é uma ferramenta criada para o usuário da marca PFC acessar e com muita rapidez e brevidade conseguir gerar a sua etiqueta para usar nos produtos. Desde que, então, o gerador de etiquetas é uma tradução dos requisitos gráficos de uso da marca na norma 2001. Você, usuário, tem que ter consciência da norma 2001 para saber onde pode usar, quais são as restrições, de que maneira ter clareza na mensagem e elegibilidade. Mas, tendo o acesso ao gerador de etiquetas, está tudo certinho. Esse gerador, você vai fazer um login com o seu número de licença da marca, o seu e-mail e senha, selecionar o tipo de uso, selecionar se é no produto ou promocional. O próprio gerador de etiquetas para a cadeia de custódia vai te fazer algumas perguntas para orientar o seu escopo de certificação, selecionar o layout da arte, fazer o download e aplicar no seu material que está conforme a norma 2001. Então, aqui é a carinha do gerador de etiquetas. Ele vai, como eu falei, ele pode ser usado em inglês ou em português. Ele vai orientar para você em cima, vai ter lá uso no produto ou uso promocional. Tem vídeos de orientação. Nós temos um guia de uso da marca no gerador de etiquetas, também disponível para o usuário da marca PFC. E lá você vai selecionar, aqui embaixo tem um exemplo,
os elementos, eu quero pôr o site, aqui não saiu a prévia, né? Poderia ter aqui, então vai ter os elementos, o site, quero colocar ou não, a mensagem, mais de um idioma, tipos de mensagens, qual site, a configuração, a cor, e se eu vou colocar o módulo ou não, salvo, faço o download. O download ainda vai vir em mais de um formato para você usar aonde for necessário, e com isso você tem a etiqueta prontinha. E se precisar de uso excepcional, também via gerador de etiquetas e chega para o PFC aprovar. Com tranquilidade, sem muitos problemas. Aqui existem mensagens promocionais, também no gerador de etiquetas, que podem ser utilizadas. E, de novo, o PFC Brasil está disponível para fazer essa orientação. Erros comuns, obviamente, não pode mudar fora do que está na norma. Aqui são alguns exemplos: esticar, mudar a cor, dizer que o PFC traz alguma garantia que é fora do seu escopo, alterar os elementos da etiqueta, e erros comuns no identificar o produto material, fazer um fora do escopo, omitir o número de licença sem aprovação, fazer garantias, associar a certificação PFC a garantias que não tem a ver com o PFC, e misturar com outras mensagens que causem confusão. Requisitos técnicos que mais geram dúvida. O uso da marca PFC, né, é atrelado ao produto inteiro, que no mínimo tem que ter 70% de certificação de material certificado PFC. Então, tem que ter uma identificação clara. É possível fazer a dupla rotulagem com outros sistemas, como eu já falei, e a mensagem da etiqueta pode variar para produto conforme o seu escopo de certificação. E o exemplo aqui, um caderno que tem lá a capa dura, o papelão, a capa dura e a folha da capa. Este é o grupo de produtos certificado PFC. Checklist final, então, antes da gente abrir para as perguntas, tem o número de licença da marca válido, PFC, a etiqueta corresponde ao tipo de uso no produto ou fora do produto, cores, proporções e tamanho mínimo foram observados, o produto ou o material está claramente identificado, o número de licença está visível na etiqueta ou está aprovado conforme as exceções permitidas pela NAIMA 2001, com mensagem adicional em outro local, mensagem é clara e transparente, a evidência do uso da marca está arquivada internamente, esse checklist sendo seguido, e aí aqui eu não estou entrando nos requisitos de cadeia de custódia, da certificação, né? Que é ter equipe, time treinado, os procedimentos, seus sistemas de gestão, o seu processo de uso da marca será tranquilo. Tendo dúvidas, nos consulte, que estamos totalmente à disposição, e aqui eu deixo o PFC Brasil, esse QR Code, que vocês estão absolutamente convidados a ter a sua membresia ao PFC Brasil para participar